Graça e paz, amém? É muito alegria estarmos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, né? A nossa lição hoje é número 2, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais. Você que está agora vivendo, abra a tua revista, né? Lição 2, que vai falar sobre a obra, né? O valor das bênçãos espirituais, que muitas vezes nós não damos valor, né? Só vamos contar de bênçãos quando aquela bênção grande, mas Deus quer ver a nossa gratidão nas pequenas coisas. E Paulo, nessa carta de Éfeso, ele nos convida a sermos agradecidos, né? Mas antes de começarmos a lição de hoje, eu quero ir na lição anterior, que é a lição número 1, né? Que fala das cartas aos Efésios, saudação aos destinatários. Quero dar uma pincelada rápida antes de adentrarmos na segunda lição, né? Tem como autoria o apóstolo Paulo, tá? Ele foi enviado, né, para pregar o evangelho aos gentios, tá? E ele ressalva na sua assinatura apostólica, ele tem um detalhe, é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Com ressalva, ele escreve pela vontade de Deus. Então ele deixa bem claro que ele foi chamado pela vontade de Deus, não a do homem, né? E é muito bom quando o servo de Deus, a serva de Deus, ele espera o chamado pela vontade do Senhor, né? Ele não é aquele obreiro que força a barra, né, para ser chamado. Não é aquele obreiro muito oferecido que quer entrar pela janela. Não. Ele larga bem claro, tá? A vontade de Deus. Apóstolo pela vontade de Deus, tá? Outra coisa interessante nessa lição, ele foi uma carta escrita, ele estava ainda na prisão, lá em Roma. Não? Ele escreve esta carta e por várias vezes ele relata, né, como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias, tá? Então essa foi uma carta que ele estava chamada de Epístola da Prisão, tá? E ela foi escrita, tá, ali nos anos 60 e 62 depois de Cristo, tá? Então ocorreu nesse período, né? E o seu portador era Tíquico, tá? Ele que enviava as cartas, tá bom? E em relação à cidade de Éfeso, era uma cidade rica, litorânea, tá? O comércio forte era o turismo. Nessa cidade de Éfeso existia o templo de Ártemis, que é a Diana, a deusa da fertilidade. Então, era a cidade idólatra, tá? Esse é o contexto religioso, tá? E estava existindo vários problemas quando Paulo chega nessa cidade. E ele escreve, né, algumas mensagens, mas o que dizia essa mensagem? Tá? Era uma mensagem que ele convidava o povo para ter um novo estilo de vida, né, em Cristo Jesus. Então Paulo traz essa preocupação, ele é enfático em dizer que é necessário estar em Cristo, você ter um novo estilo de vida, tá? Então ele tem essa mensagem, né? Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo. Então, essa é a mensagem da carta de Éfeso, tá bom? E na lição atual, a de hoje,
tá? Vai falar da sublimidade. Mas o que é uma coisa sublime? Né? Significa uma coisa admirável, uma coisa grande, tá? Então, e Paulo, ele aqui no texto áureo, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui a palavra-chave é em Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo, né? São as bênçãos espirituais em Cristo. Essa é a palavra-chave nesta lição, tá? E às vezes, né, nós esquecemos de sermos gratos a Deus. Lá em Efésios, né, trazer para a nossa reflexão o que éramos e o que somos hoje. Quem éramos? Éramos errantes, né? Éramos tortos, não tínhamos nome escrito no livro da vida, né? Às vezes rejeitados pela sociedade, pela família, né? Éramos, talvez alguns, né, eram viciados nas drogas, né, na bebida, no álcool. E hoje, né? E o que você é hoje? Tem um nome escrito no livro da vida. Deus te deu um nome, aleluia, te deu um novo estilo de vida, né? E lá em Efésios, capítulo 2, Paulo escreve, né? Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, né? Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, olha aí, né? Não tinham privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Olha o que Paulo traz para nós, uma reflexão, né? Viviam no mundo sem Deus, olha aí, sem esperança, né? Agora, que somos? Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Olha que reflexão, né? Às vezes nós não damos valor às bênçãos, né? A gente só valoriza as bênçãos materiais. Mas as bênçãos materiais, elas são passageiras, mas as de Deus, espirituais, são eternas, tá? E nesta hora, vamos aprender nessa introdução o que são bênçãos espirituais. Quem são elas? Né? Então, Paulo nos convida, né, a essa reflexão, tá bom? Paulo nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia com todos os pecadores. Então, é necessário dar um valor às bênçãos espirituais, tá? Mas no tópico 1, nós vemos aqui, tá? E a nova posição em Cristo. As bênçãos espirituais, o crente ele ganha em Cristo. Se você não está em Cristo, você não adquire as bênçãos espirituais, né? Porque você está fora da vontade de Deus. Mas se você está em Cristo, você assume uma nova posição em Cristo, você não fica em dois pensamentos, na igreja e no mundo, né? Deus quer que você tomemos uma posição. Qual é a posição correta? Está em Cristo, né?
Então, e Paulo, ele começa como? Ele começa a adorar a Deus. Né? No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas, por sua infinita graça, Deus nos cedeu em Cristo o privilégio da salvação. Aqui está a primeira bênção espiritual: salvação. Ele te elegeu, ele te predestinou para ser filho. Né? Então, essa é a primeira bênção espiritual, que é a salvação, é o nome escrito, ó, no livro da vida. É um novo nome, tá? Então, olha, ele começa a expor, né? Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E bendito quer dizer digno de louvor, tá? Ele começa, ele nos convida, tá? Para sermos gratos a Deus, tá? Porque no tópico 1 diz assim: a doxologia, tá? O que é doxologia? Tá? É louvor à glória de Deus, né? Faz parte da liturgia do culto, a adoração a Deus, palavras de louvor a Deus, né? Existe louvor, existe adoração, né? A gente louva pelos feitos que Deus fez, nos deu bênção, nos resgatou, nos livrou. Aí são atos que Deus fez para o povo de Israel, e a nós também. Então se louva pelos feitos. E adoração, você adora a Deus porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é justo. Então, e Deus está à procura de quê? De verdadeiros adoradores. Que eu adore o Pai em espírito e em verdade. Se há verdadeiro, então há o falso adorador. E hoje em dia, né, infelizmente, o que mais tem, né, no mundo, né, evangélico aí são os falsos adoradores, os anticristo, que negam Jesus. Né? Tem os falsos, tem os apostolos e não apóstolos, né? Que dizem ser apóstolos, que na realidade são apostolos. Né? São pessoas que se aproveitam. Então é necessário, e Paulo nos convida a termos uma verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Amém? Então vamos para segundo tópico, tá? Que são as bênçãos espirituais. Tá bom? Lá em Deuteronômio, vou dar uma referência aqui, para enriquecer a nossa lição. Lá em Deuteronômio 28, verso 2, diz assim: se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Olha, se obedeceres, se atentamente ouvir a voz. Então, para receber bênção, tem que obedecer. Bendito será no campo, bendito será onde entrares e saíres. Então, esse é o segredo, tá? Esse é o segredo, é obedecer ao Senhor. E as bênçãos espirituais são para aqueles que Deus elegeu, escolheu. Como se fala em eleger, Deus escolheu você para ser filho. Tá? E se você está em Cristo, as bênçãos virão. Monei, quais são as bênçãos espirituais? Quais são as bênçãos espirituais? Olha, primeiro, está aqui:
tá? Elas não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tá? Capítulo 1, do 3 ao 14. Tais como, aqui são elas. Deus nos elegeu para sermos santos. Primeira bênção. Deus nos escolheu para sermos santos. Tá? Segundo, predestinou para sermos filhos. Tá? Aqui são duas questões que lá na frente vamos aprofundar, né, que na outra lição, que é a eleição e a predestinação. Né? Deus nos chamou, nos escolheu e nos predestinou para ser filhos. Mas se você não está em Cristo, você passa a ser predestinado para o filho da perdição. Tá? Então Deus aqui é só uma pincelada da lição que vem em semana. Tá bom? Então, segundo, predestinou-nos para sermos filhos. Terceiro, nos fez agradáveis para si. Tá? Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Não foi com ouro nem prata. Foi com o sangue precioso de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele nos remiu, nos salvou, né? Acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, né? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Então, o que é o selo? Né? Alguns sabem que antigamente podia colocar, quem tinha o fazendeiro que tinha um animal, um gado, tá? Ele pegava aquele selo, aquele ferro quente e selava o animal, né? Que era propriedade dele. Ali, então Deus nos fez propriedade sua, exclusiva, peculiar. Ele nos selou o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Quando você aceita a Cristo, você ouve a palavra, você se arrepende, né? Você passa a ser templo do Espírito Santo, né? Você já é selado, tá? Pelo Espírito Santo da promessa. Então você, quando você ouve a pregação, entra no coração, a semente brota, você vem o arrependimento, vem a regeneração. É um processo. A salvação é um processo, tá? É um processo de restauração, santificação, regeneração. Então, Deus ele te selou, né? Que é diferente do batismo com o Espírito Santo, né? É outra bênção espiritual, os dons espirituais, tá bom? Então, e às vezes, então, ele nos ensina a dar valor às bênçãos espirituais, tá? E ele diz assim: essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. Né? Então Paulo ele escreve isso para os irmãos ali em Éfeso. Ele desperta e nos chama para sermos gratos, né? Sejamos gratos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: sejam gratos
em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Né? E sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então Paulo nos convida a exclamar, a sermos gratos. Tá? Às vezes murmuramos, mais murmuramos do que agradecemos. Essa é a realidade. Né? Então Paulo nos convida também a sermos gratos, mesmo na luta. É difícil? Mas não é impossível. Né? Sermos gratos em todas as circunstâncias. É muito fácil ser gratos quando está na bonança. Né? Mas Deus que vê a nossa fidelidade nas circunstâncias adversas. Tá? Então, Ele nos convida a sermos gratos. Amém? O nosso terceiro subtópico vai falar sobre a nova condição. A nova condição. Lá em Filipenses, né? Lá em Filipenses, uma referência, Filipenses capítulo 3, verso 13, vai dizer assim: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Então Paulo, ele nos convida, né, a não ficarmos na velha natureza, né? Quer dizer lá em 2 Coríntios 5,17, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, passaram e tudo se fez novo, tá? Então Paulo, ele nos convida, irmãos, estarmos em Cristo, tá? Não andando mais em trevas, né? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais, né? Então, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada lá no Calvário, tá? Essa novidade de vida é conferida somente para quem está em Cristo, né? Que não está no velho Adão, que era escravo do pecado, né? Éramos escravos do pecado, andávamos, né, na escuridão, em trevas, tá? Então, quem está em Cristo, né, desfruta de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, não é bom que fiquemos presos ao passado, né? Pensando em dois pensamentos, tá? E Paulo nos convida mais uma vez a não ficarmos presos, amarrados, com rancor, com ressentimentos. Não, quem está em Cristo tem a mente transformada, não se conforma com este mundo, não se conforma com a vida que está levando, né? Então é necessário, né? Se você está em Cristo, não pode jorrar duas águas no meio da fonte. Ou jorra água limpa, ou jorra água suja, né? E Deus, nesse dia,
Deus está nos convidando a tomarmos uma nova posição. Amém? O nosso tópico 2, tá bom? Vamos estar falando sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, né? A gente vê muitos louvores hoje em dia, muitos hinos antropocêntricos, né? Em que o homem está no centro e não Cristo está no centro. E Paulo nos convida também a termos Jesus no centro da nossa vida, no casamento, no trabalho, nos negócios, tá? E quantos hoje em dia, em geral falando, né? Os púlpitos estão cheios, né, de mensagens de autoajuda, né? De autoajuda. Então, é necessário termos Cristo, né? A mensagem de salvação, né? E não mensagem de autoajuda, né? Louvores cantados são antropocêntricos, ao invés de ser cristocêntricos, né? Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Amém? O subtópico 1, né, vai dizer de a revelação do mistério. Tá? No Velho Testamento não estava revelado esse mistério, que era a igreja, né? Porque até então no Velho Testamento os judeus, eles se achavam que era povo exclusivo. Eles só orgulhavam realmente de ser escolhido de Deus. Mas nunca passou sobre a cabeça deles a igreja, né? Que foi revelada no Novo Testamento, o mistério, né? A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinalizava a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, né? Os gentios. Deus veio para os seus e os seus não o receberam, rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, né, foram chamados de filhos, né? E Deus tinha um plano originário de salvar os pecadores, né? Mas o povo de Israel na época não sabia, né? Eles se orgulhavam, eles rejeitavam os gentios. E Deus chama Paulo, né, para levar a mensagem aos gentios, né? E aí o mistério é revelado, que é a igreja de Cristo na terra. A igreja, ela é representante de Deus na terra. É através da igreja, né, que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, né? E nós somos, né, a igreja viva, o organismo vivo, né? E é tão isso verdade que hoje em dia estamos aqui através da internet, uma igreja viva, dinâmica, né? Com cultos, com lives, com louvores, pregações, graças a Deus, né?
que Deus abriu essa ferramenta, essa porta de nós levarmos a mensagem, né? Nunca foi tão usada a internet, né, como está sendo hoje, como mensagem de Deus, com mensagem, com cultos ao vivo, lives, né? Então aqui isso é uma igreja viva, né? Não está presa a quatro paredes. Paulo disse, eu estou preso, Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre, né? Então, a igreja é revelada no Novo Testamento, tá bom? Seguindo aqui a lição, a plenitude dos tempos, é o nosso subtópico 2, tá? Que vai falar de a plenitude dos tempos. Vai chegar o tempo, né? Lá na frente, Jesus ele vai reunir todos os salvos, né? De todos os tempos e vai entregar a Deus. Eis aqui o filho que tu me deste, né? Vai chegar essa plenitude dos tempos, onde Deus, né? Ele vai declarar, né? Ele vai entregar ao Pai todos os salvos, né? De todos os tempos. E é a plenitude dos tempos, é o Kairos de Deus, né? Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas Kairos, que se refere ao tempo divino previamente, né? Previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Lá em Romanos, né? Romanos 5, Romanos 5, vai Romanos 5, vamos ver aqui a Bíblia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12, né? O 12, o 15 e o 18. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Tá? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Tá? Então, Jesus, ele traz
a morte de Cristo no Calvário, ele superabundou a graça. Né? O que é graça? Graça é favor imerecido. Não merecíamos, mas Deus, sua graça infinita, Ele nos escolheu, nos elegeu para sermos santos, a termos uma vida, né, pautada dentro da palavra de Deus. Porque vai chegar no tempo, no fim dos tempos, na plenitude, que Ele vai nos apresentar a Deus. Tá? E para você, estando lá, tem que perseverar até o final. Não existe salvo para sempre. Não. Se você está em Cristo, você permanece fiel, você vai estar lá. Né? Se você ali batalhou, persistiu no Evangelho, você vai estar lá nesse dia. Tá? Então, fechando aqui o nosso subtópico 3, vai dizer de louvor da sua glória. Amém? O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. São herdeiros da promessa. Paulo, ele enfatiza, tá? E ele diz mais, tá bom? Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvor e glorificar a Deus. Então, tudo, irmão, é para a glória de Deus. Se você trabalha, é para a glória de Deus. Se você respira, é para a glória de Deus. Né? Tudo é para a glória de Deus. Às vezes o homem busca a glória para si. Né? Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, Davi escreve uma coisa importantíssima. Ele reconhece, né, os benefícios de Deus. Ele reconhece que tudo é para a glória de Deus. Olha, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, diz assim: mas quem sou eu? Olha aí. E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Oh glória! Tudo, olha que Davi escreve, né? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Isso, né? Ele reconhece, ele louva a Deus, né? Ele começa, né, agradecendo a Deus, reconhecendo que o que ele tem, o que ele herdou, o que ele fez, né, para Israel, ele disse: tudo vem de ti. Ele reconhece, ele louva a Deus, e é isso que Deus quer que nós, né? Sermos gratos, reconhecer que tudo vem dele, né? A bênção, a luta, né? Para tudo tem um propósito nesta vida. Então, que nós possamos a cada dia, né, a termos motivo,
né? Temos que ter esse hábito de declarar, né, o que Davi escreve, né? Isso aí o apóstolo Paulo enfatiza, né, que tudo vem de Deus, né? Não somos melhores que ninguém. Os judeus julgavam os gentios, mas Paulo diz: olha, somos herdeiros em Cristo, né? Quem está em Cristo, Paulo ele ratifica isso, que as bênçãos são para gentios em Cristo e judeus em Cristo. A frase é em Cristo. A bênção vem em Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação, né? Então, nós possamos sermos, né, reconhecer que tudo vem de Deus. O teu salário, o teu emprego, né, a tua família, tudo vem de Deus. Amém? As lutas vêm de Deus. Sim, por que não? A luta tem um propósito. É você se achegar. A prova tem um propósito. Você é provado para ser aprovado por Deus, né? Amém? Então, o nosso terceiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo, né? O nosso terceiro subtópico, tá? Vai falar das bênçãos espirituais do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, nós sabemos que ele desempenha um papel importantíssimo. O Espírito Santo, ele convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele tem um papel importantíssimo, tá? O subtópico 1 diz assim: o selo do Espírito Santo, né? Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, né? Aqui é muito importante ressaltar, né? O Espírito Santo, quando vocês ouvem a mensagem da pregação, você se rende, né? Você é automaticamente selado, né? Deus diz: você é propriedade exclusiva minha. Deus te sela. Deus te escolheu como filho para ser santo, para ser fiel em Cristo. Tá bom? Você recebe. Aí você passa a ser o quê? Templo do Espírito Santo. Você deixou a palavra entrar no coração. E aí você vai ser o quê? Predestinado a ser filho. Mas se você não perseverar, desviar, aí você pode ser predestinado a filho da perdição. Naquele dia, muitos vão ser predestinados para a perdição. Brincou de ser crente, brincou de ser fiel. E Paulo nos convida a perseverarmos nisto, né? Em Cristo. Foste selado no momento da conversão. Você aceitou Jesus ali, né? Então, ali Deus começou a fazer. Aí vem o trabalho do Espírito Santo. Ele te convenceu do pecado, da tua fraqueza, né? Que somos dependentes de Deus. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica
os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Então, selo simboliza porque você é propriedade de Deus, tá bom? E o Espírito Santo testifica daqueles que é filho de Deus, né? Testifica. Seguindo. E outra coisa, o maligno não lhe toca, né? Isso, quem está em Cristo recebe o selo e o diabo não lhe toca. Isso é a bênção espiritual, proteção de Deus, né? Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você estamos em Cristo, né, mal nenhum chegará à tua tenda. Amém? Seguindo aqui, né? Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, olha aí, purificar e santificar o pecador. Bom, ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, né? E também produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus por meio dos frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? É o caráter de Deus formado em nós. Quanto mais você se achega a Deus, Deus vai te moldando, te lapidando, vai forjando em nós o seu caráter, que é mansidão, longânimo, né? Pacificador, né? Então, quanto mais você se achega a Ele, né, mais Ele vai te dando, né, os dons, as bênçãos espirituais, né? O fruto vai forjando em você o caráter dele. Amém? O segundo tópico, o segundo subtópico, o penhor da nossa herança, né? O termo diz assim, o termo grego arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, né? Ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, né? Ele nos garante. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, tá? Ele que garante. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, né? Você ouviu a palavra, se arrependeu, se rende a Cristo, você é selado como propriedade, e esse Espírito Santo, ele é a garantia, né, da tua salvação. É Ele que vai te ajudar. Que Jesus disse: eu não deixarei órfão, mas enviarei quem? O Consolador, o Paracleto, ou seja, o ajudador, né? Ele está em você, ele vai te ajudar na caminhada até lá, né? Ele vai te dar o discernimento, né? Ele vai te consolar quando for necessário,
né? Ele vai abrir teus olhos espirituais, tirar as escamas, né? Ele vai te dar sabedoria, né? O Espírito Santo. Então, ele vai é garantia, né? Da tua salvação, da minha e tua salvação. Ele vai te ajudar na toda a caminhada, né? Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis, né? Então, não existe a frase salvo uma vez, salvo para sempre. Não, né? A redenção está validada para os eleitos em Cristo que permanecerem fiéis, né? Está lá, né? Permanecer fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da salvação, né? Paulo escreve, né? Combati o bom combate, encerrei o quê? A carreira e guardei a fé. É isso que Deus quer de nós. Combater o bom combate, né? Pode vir o que vier, pode vir a luta que vier, permanecemos em Cristo, né? E só o Espírito Santo ele pode nos ajudar. Às vezes, né, sentimos tão sós, né? Mas quando você busca ao Senhor, né, nós temos o Espírito Santo que ele vai nos diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse é o Espírito Santo que ele vai garantir a tua caminhada até a volta de Jesus. Amém?